Se não houvessem advogados, nós, os seres humanos, viveríamos até hoje nas cavernas. Eu me deparo muitas vezes com conversas com colegas advogados, com professores universitários, com estudantes de direito, e poucas vezes se deu importância para a ideia da história do direito, mas ela vem voltando a ter o prestígio que já teve no passado. Mas não existe, até onde eu saiba, até onde eu conheça, a história da advocacia. E quando eu falo da história da advocacia e falo de advogados, quando eu digo que sem advogado viveríamos nos tempos das cavernas ainda, eu me refiro a uma figura, uma ideia de advogado que não nasce na Grécia Antiga, não nasce nos primeiros e grandes oradores da filosofia. Estes, sem dúvida nenhuma, eram advogados antes da existência do termo advogado. Advogado, a propósito, do ponto de vista etimológico, nasce de uma expressão latina advocatus, que significa dizer trazer para perto. Eram aqueles bons oradores que, por saberem falar, por terem inteligência verbal, por terem boa oratória, eram chamados a falar nas praças públicas de Atenas. E aí que geralmente a doutrina, os estudiosos, costumam colocar a figura dos primeiros advogados. Então dizem, olha, os primeiros advogados nascem lá na Grécia Antiga. Alguns até dizem, olha, só existe advogado mesmo a partir do digesto, né, do Justiniano, onde surgiu a primeira ordem dos advogados. Entretanto, a meu ver, a advocacia, embora não tivesse o termo advogado, ela existe desde os primórdios da humanidade. Eu diria que a sociedade começa a existir como tal, e aí os primeiros rudimentos do Estado e também do direito, os primeiros momentos em que o direito começa a se manifestar, quando existe a força do argumento. A partir do momento em que a força física cede espaço para a força do argumento, começa a haver então a dialética que é o fundamento principal do direito, o fundamento inicial do direito, e é a função primordial do advogado. Para mim, o primeiro advogado começou lá no tempo das cavernas, quando havia o ser humano em estado natural, em estado animal, em que a força é que dominava, era a força que determinava e somente a força que valia. Mas em um determinado momento, eu imagino, que houve alguém que usou uma frase, uma palavra, um desenho, talvez antes da linguagem verbal, da linguagem falada, na linguagem escrita ainda, naqueles primeiros rudimentos da linguagem humana, em que um determinado argumento fez com que aquela figura mais forte repensasse, capitulasse, desse um tempo, e aí começava a argumentação. Não tem como negar que o direito é formado pela argumentação. Não tem como negar que a função de argumentar é do advogado. E não existia juiz naquele tempo. O juiz veio depois. O primeiro foi o argumento. E, a meu ver, o primeiro advogado foi aquele primeiro argumentador, ainda antes da existência da própria sociedade e do próprio direito. E por isso digo eu, o direito existe por causa dos advogados. Os advogados, ou o primeiro advogado, foi que deu o primeiro passo nos primeiros rudimentos do direito. Portanto, sem advogado, a meu ver, não tem direito. Como sem direito também não há sociedade, portanto, sem advogado também não há sociedade. Se nós não tivéssemos um primeiro argumentador que fizesse a força física ceder espaço para o argumento, não teríamos hoje a sociedade que temos. Viveríamos no tempo das cavernas. Eu quero que você me diga o que você pensa sobre isso. Se você concorda, se você discorda, rola a página e coloque aqui o seu comentário. Me diga se você concorda com isso, se não, se essa ideia te parece natural ou não.
advogados formam o direito. Foi um advogado que começou o direito. Concorda comigo? Coloque seu comentário. Eu te vejo no próximo vídeo.